Olá Nutri, seja bem-vindo ao canal da NutriMed e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a transição para dietas vegetarianas e veganas. Como deve ser feita essa transição com seu paciente? Bom, fica até o final para você entender. Mas antes de mais nada, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Casanova, eu sou professora e coordenadora da pós-graduação em Nutrição Vegetariana e Vegana da NutriMed. Eu recebo muito essa pergunta, principalmente quando eu dou aulas, mas também dos meus pacientes, né? Muita gente tem essa dúvida, será que hoje eu sou uma pessoa onívora, eu consumo todos os alimentos de origem animal, será que eu posso de repente fazer uma transição direto para um vegetarianismo ou para um veganismo? Isso é uma dúvida muito comum. E parece um pouco assustador fazer uma mudança que parece às vezes tão brusca, né, na alimentação. Parece, na verdade, que a gente vai remover, restringir uma porção de alimentos. E, na verdade, não existe nenhuma contraindicação para a pessoa fazer essa transição assim, dessa forma. Então, você pode ter um paciente que prefere fazer uma transição mais lenta para se adaptar a essa nova rotina, assim como você pode ter um paciente que está muito estimulado, de repente ele já chegou, leu um livro, viu um documentário, né? Ele já chegou decidido a parar de consumir produtos de origem animal e não quer mais, né? Não quer fazer uma transição lenta. E tudo bem, ele pode fazer essa transição de um dia para o outro, né? Não tem problema, não existe, né, risco de nenhuma deficiência desde que ele faça isso com um acompanhamento nutricional. E é para isso que a gente prepara o nutricionista na nossa pós-graduação, para saber atender e adequar as necessidades de diversos tipos de pacientes vegetarianos e veganos, tá certo? Então, o que eu quero dizer aqui realmente é que a gente não tem nenhuma contraindicação, nenhuma indicação, na verdade, de quanto tempo deve levar essa transição, certo? Então, na minha prática clínica, eu já acompanhei muitos pacientes, né? E muitos deles começaram reduzindo o consumo de produtos de origem animal, alguns com a minha orientação e outros já por conta própria, já chegaram tendo feito essa redução, né? O mais comum é a pessoa cortar primeiro a carne vermelha e depois as carnes brancas, e muitas vezes isso evolui também para uma redução ou remoção do consumo de laticínios e ovos, né? Mas algumas pessoas preferem fazer isso de uma vez, tá certo? Quando a pessoa quer fazer isso de forma mais lenta e gradual, o que eu oriento normalmente, né? Qual é a refeição que você está mais em casa, que você tem mais disponibilidade de planejar, de preparar? Muitas vezes é o jantar, né? Então eu oriento, continua almoçando no seu trabalho, por exemplo, onde você já está acostumado a almoçar, e vamos fazer essa transição no jantar. Ou então não, eu tenho muita disponibilidade de refeições vegetarianas perto da onde eu trabalho. Já em casa eu preciso de uma adaptação um pouco maior da rotina, da minha família e tudo mais. Então faz o seu almoço vegetariano, o jantar mantém o que já tá e a gente vai trabalhando em cima de práticas, né, dietéticas, de gastronomia, de planejamento de cardápio, para que esse jantar também comece a funcionar, tá certo? Já o paciente que quer fazer a transição de uma vez, o que é mais importante? É ele entender essa nova rotina que ele vai precisar ter. Porque vai ser uma rotina um pouco diferente do planejamento do cardápio dele, isso é inevitável. Então assim, uma pessoa que de repente chegava em casa, corrida do trabalho e botava um peito de frango na air fryer e comia com alface e tomate. Isso não vai mais poder ser o jantar dela, né? Então ela vai ter que se programar para, por exemplo, fazer um remolho de leguminosas, para poder ter essas leguminosas ali disponíveis no jantar como fonte proteica, né? Ela precisa aumentar o aporte de consumo de vegetais, tá certo? Né? A gente precisa incluir na rotina dessa pessoa os vegetais verdes escuros, por exemplo, que serão fontes de cálcio, de ferro, de muitos outros nutrientes. A gente sabe que tem muitos pacientes que não têm o hábito de consumir esses alimentos, né? É muito importante diversificar essa alimentação. Sementes e castanhas, por exemplo, muitas vezes não fazem parte do hábito da pessoa, mas são alimentos que a gente costuma utilizar, né, numa dieta vegetariana pelo aporte e a densidade nutricional que eles oferecem. Então, assim, tem vários pontos para a gente trabalhar. A primeira coisa que você vai fazer é fazer um recordatório e um questionário de frequência de consumo alimentar desse paciente para ver qual é o hábito dele, né? Se é uma pessoa que nunca come feijão
nunca come lentilha, nunca come nenhuma leguminosa, essa pessoa, primeiro, vai ter que se adaptar a incluir esses alimentos na rotina, preparar, aprender a preparar, isso faz parte do trabalho do nutricionista também, aprender a preparar, aprender a planejar como incluir isso na rotina. E, além disso, ela vai precisar de uma adaptação do trato digestório dela, porque muitas pessoas não têm uma boa digestibilidade logo de primeira, né? Então, às vezes, a gente prescreve 100 gramas de feijão para uma pessoa que não comia feijão nenhum. Então, a digestibilidade dela não será tão fácil num primeiro momento, mas a gente vai trabalhando em cima de melhorar essa digestibilidade, melhorar a produção de enzimas, melhorar o intestino, melhorar a microbiota. Tudo isso a gente aborda na pós-graduação, né? Para que essa pessoa consiga melhorar a digestão de vegetais dela. Então, por exemplo, a gente sabe que tem uma grande mudança na microbiota. A gente tem vídeo aqui no canal sobre isso com a nossa professora Ana Franco de Moraes. Dá uma conferida lá também, tá certo? Então, resumidamente, é muito você sentir o que o seu paciente está demandando, o que ele quer e o que ele vai de fato conseguir fazer. Não tenta adivinhar o que ele vai conseguir fazer. Não tenta prescrever uma coisa sem perguntar se aquilo será adequado para a rotina e hábito dele, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Deixa aqui a sua curtida se você gostou. Não esquece de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para as notificações. Se você quer saber mais sobre a nossa pós-graduação em nutrição vegetariana e vegana e se especializar nesse mercado que cresce cada vez mais, confere o site da Nutimed, que tem todas as informações, e entre em contato com a gente. Bons estudos e até mais. Beijo!